Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Então estamos aqui na aula sobre contratos administrativos e hoje nosso vídeo é sobre a teoria da imprevisão, tá? Um assunto bem clássico, bem importante aí no tema contratos administrativos, beleza? Vamos para a tela então direto? Tá aí o assunto de hoje, teoria da imprevisão, curso de Direito Administrativo. Pessoal, a teoria da imprevisão, ela abrange aqueles eventos excepcionais e imprevisíveis que provocam desequilíbrio da equação econômica financeira do contrato. Então guarda isso aqui, ó. Eventos excepcionais e imprevisíveis que provocam desequilíbrio da equação econômica financeira do contrato. Corta aqui para mim. Então, pessoal, quando o contrato está sendo executado, logicamente, as cláusulas do contrato elas não conseguem prever todas as situações que podem ocorrer durante a sua execução, tá? O contrato, ele já amarra várias situações, tá? Ele já determina as obrigações tanto da administração como do contratado naquelas situações normais, corriqueiras do contrato, tá? Então, por exemplo, um contrato de fornecimento. O fornecedor tem que entregar o material até tal dia, a administração tem que pagar dali a tantos dias, tá? Então, é esse tipo de situação corriqueira que o contrato regula. Mas a gente sabe que o nosso dia a dia ele é muito imprevisível, tá? Então, podem acontecer situações que não estão previstas lá no contrato. E essas situações, quando ocorrem, elas podem ocasionar o desequilíbrio da equação financeira do contrato. Ou seja, aquele custo que a empresa ela estava estimando para poder fornecer, por exemplo, aquele material para a administração em condições normais, se acontecer determinado evento imprevisível, aquele custo pode aumentar de maneira expressiva e pode tornar inviável a execução do contrato, tá? Então, quando acontece esse tipo de situação, é que nós invocamos a chamada teoria da imprevisão, tá? Então, teoria da imprevisão, o evento ele deve ser excepcional e imprevisível, tá? Deve ter essa característica, não pode ser uma situação comum, corriqueira, que seria facilmente ali possível de já constar no contrato. Não, tem que ser uma situação excepcional e imprevisível. Mais à frente eu vou dar alguns exemplos. Voltando para a tela. Além de ser eventos excepcionais e imprevisíveis, a teoria da imprevisão ela também abrange aqueles fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, não provocados pela vontade das partes, tá? Então pode ocorrer uma situação ali que ela era até prevista, mas ela aconteceu de uma maneira muito além daquilo que ela costumava ser, tá? Então, provocou consequências incalculáveis. Então, corta aqui para mim. Então, imagine lá uma região que ela sofre enchente todo ano alaga aquela região, mas nesse ano teve uma chuva muito forte que aquela enchente foi muito maior do que ela costuma ser, tá? Então, a enchente era um fato imprevisível, só que nesse ano ela provocou consequências incalculáveis, isso independentemente da vontade das partes, ou seja, independentemente lá da empresa contratada, independentemente da vontade da administração. E essa enchente de consequências incalculáveis, ela pode provocar o desequilíbrio lá do econômico financeiro do contrato, tá? Então esse tipo de situação também está abrangida ali pela teoria da imprevisão. Voltar para a tela. E quando acontecem essas situações, quais situações? Eventos excepcionais e imprevisíveis, ou fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que provocam o desequilíbrio da equação econômica financeira do contrato, esses fatos eles podem levar à alteração ou à rescisão do contrato, tá? Então, em regra, nós podemos ter essas duas hipóteses. A alteração, ou seja, se for possível adaptar as cláusulas do contrato a essa nova situação, então o contrato ele será
alterado. Porém, se não for possível fazer esse ajuste no contrato, essa alteração, ele será rescindido, tá? Então, a teoria da imprevisão, os fatos que caracterizam a teoria da imprevisão podem levar tanto à alteração como à rescisão. Lá na Lei 8.666, a Lei de Licitações, lá em seu artigo 65, inciso 2, a linha D, tá? Lá é que está o fundamento para a teoria da imprevisão, o fundamento legal da teoria da imprevisão. Esse dispositivo, ele diz que os contratos, eles podem ser alterados por acordo entre as partes, desde que ocorram, tá dizendo, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajuste. Ou ainda, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, que configura uma alha econômica extraordinária e extracontratual, tá? Isso está previsto lá no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei de Licitações. Dá uma olhada lá que esse é o fundamento legal da teoria da imprevisão. O detalhe aqui, ó, é que essa alteração do contrato, nesse ajuste que é feito para restabelecer as condições, né, que as partes pactuaram inicialmente, ele é feito por acordo entre as partes. Quando se fala, pessoal, da teoria da imprevisão, a doutrina ela ensina, corta aqui para mim, a doutrina ensina que todo particular, quando ele contrata com a administração, ele está sujeito a alguns riscos, tá? Alguns riscos, e esses riscos, eles são chamados de alias, tá? Alias. Quando fala alias, leia-se riscos, tá? Então vamos ver quais são esses riscos, ou seja, quais são essas alias a que o contratado está sujeito quando ele contrata com a administração. Voltar para a tela. A primeira alha é a chamada alha ordinária ou empresarial. Ela decorre da própria flutuação do mercado e está presente em qualquer tipo de negócio, tá, pessoal? Então, corta aqui para mim. O mercado ele é dinâmico, tá? Então existe aí inflação, taxa de juros, câmbio, existe uma série de situações que podem influenciar ali no negócio, mas isso faz parte do risco do negócio. Quem deve suportar esse risco, que é próprio de mercado, é a empresa, são os empresários, é a empresa contratada, tá? Então, esse tipo de risco é chamado de alha ordinária ou empresarial, que é decorrente das flutuações naturais do mercado, beleza? Voltar para a tela. Além da alha ordinária, temos a chamada alha administrativa. Essa alha administrativa, ela consiste na possibilidade de alteração unilateral dos contratos pela própria administração, também o chamado fato do príncipe e o chamado fato da administração, tá? Nós vamos, no próximo slide, ver o que é o fato do príncipe e fato da administração. Mas corta aqui para mim, o que caracteriza a alha administrativa é que a administração, ela, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a administração, ela pode adotar determinadas ações, determinadas providências que podem interferir no contrato, tá? Então, todo aquele particular que contrata com a administração, ele está sujeito a esse risco. Ele sabe que a lei, ela concede algumas prerrogativas para a administração que vão poder interferir no contrato, tá? Então, esse é um risco que o particular também corre, beleza? Chamada alha administrativa. Voltar para a tela. E, além da alha administrativa, temos a chamada alha econômica, que são circunstâncias externas ao contrato, ou seja, não tem a ver com algum ato da administração, estranhas à vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que causam desequilíbrio muito grande ao contrato, tá? Então aqui, a alha econômica são circunstâncias externas ao contrato. E olha só, na teoria da imprevisão é bastante destacado isso aqui, que a situação ela deve ser estranha à vontade das partes, imprevisível, excepcional, inevitável, tá? Então corta aqui para mim. Essa alha econômica, ela é externa ao contrato, então eventos da natureza, então uma enchente que provoca um caos
na cidade impede o fornecimento, a entrega do material naquele prazo que está previsto no contrato, ou mesmo uma greve que foi muito além daquilo que seria imaginado, tá? Então, são esse tipo essas situações que são estranhas ao contrato, ou seja, a administração, ela não tem nenhuma ingerência ali sobre a enchente ou sobre a greve, tá? Nem o contratado. Esse tipo de situação externa ao contrato, imprevisível, incalculável, tá? Que caracteriza a chamada alha econômica, beleza? Voltar para a tela. O que tem que ficar claro aqui, pessoal, é que a teoria da imprevisão, ou seja, os fatos que justificam aquela alteração ou a rescisão do contrato são somente essas duas aqui, tá? A alha administrativa e a alha econômica. Essas duas alhas aqui, em conjunto, elas são chamadas de alhas extraordinárias, tá? Alhas extraordinárias. Beleza? Então, a alha administrativa e a alha econômica em conjunto, elas são chamadas de alhas extraordinárias. Elas é que justificam, corta aqui para mim, elas é que justificam a alteração ou a rescisão do contrato. Por outro lado, a alha ordinária ou empresarial, quem deve suportar aquelas flutuações do mercado é o próprio contratado, tá? Então, a alha ordinária ou empresarial, ela não está abrangida pela teoria da imprevisão, ok? Voltar para a tela. E dentro das alhas extraordinárias, né, que caracterizam aí, que fundamentam a aplicação da teoria da imprevisão, nós temos aí o fato do príncipe, o fato da administração, o caso fortuito e força maior e as chamadas interferências imprevisíveis, tá? Corta aqui para mim. Só para destacar que a possibilidade de revisão do contrato em razão da ocorrência de alguma situação enquadrável aí numa área extraordinária, ela não necessariamente precisa estar prevista de forma expressa no contrato, tá? Essa possibilidade de revisão contratual em razão da teoria da imprevisão, ela pode estar implícita, tá? Ela está implícita em todo o contrato administrativo, não precisa ter uma cláusula lá prevendo esse tipo de possibilidade. Beleza? Voltar para a tela. Então vamos ver cada uma aí dessas alhas extraordinárias. Começar aqui com o fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? São aqueles atos gerais do Estado que oneram indiretamente o contrato, tá? Atos gerais, guarda aí, ó, atos gerais, tá? Não específicos relacionados ao contrato, mas sim atos gerais que se aplicam a todo mundo, a toda a sociedade, que oneram indiretamente o contrato, tá? Também aqui, indiretamente não é um ato direto relacionado ao contrato. Ele onera apenas de forma reflexa, de forma indireta. O exemplo clássico aqui é a edição de uma lei aumentando impostos. Então, corta aqui para mim. Uma lei que aumenta impostos, ela vai afetar lá os custos da empresa, né? Então a empresa estava prevendo fornecer determinado bem para a administração a um determinado preço e quando ela foi formar esse preço, quando ela apresentou esse preço lá na licitação, ela tinha uma carga tributária X. E depois ela ganhou a licitação, firmou o contrato com a administração e quando o contrato está sendo executado, o Estado edita uma lei aumentando de forma substancial determinado imposto, tá? Então, lembra bem, esse aumento de imposto ele deve onerar de forma excessiva o contrato para justificar a aplicação da teoria da imprevisão. E quando esse imposto é aplicado, ele vai afetar toda aquela equação financeira do contrato. O contratado ele não mais conseguirá fornecer aquele bem àquele preço que ele tinha oferecido lá na licitação. Então, a administração ele irá entrar com um pedido para fazer a revisão do contrato. Agora, veja só, é fato do príncipe. Esse imposto ele foi aumentado para toda a sociedade, não foi aumentado especificamente para aquele contrato que está sendo firmado com aquela empresa. Não, o imposto aumentou, uma lei geral, ela vale para todo mundo, tá? Então isso é que caracteriza o fato do príncipe, é um ato geral que onera indiretamente o contrato.
beleza? Voltar para a tela. Então, um ponto aqui importante é que o poder público ele não atua como parte contratual, tá? Então, quem aumenta o imposto é quem? O Estado, ou seja, o poder público. O poder público ele também é parte no contrato, mas quando ele está aumentando o imposto, ele não está atuando como parte contratual, ele está atuando como Estado, ou seja, como príncipe. Ele está aumentando o imposto para toda a sociedade, tá? Então, quando o poder público ele não atua como parte contratual, lembra aí que é o fato do príncipe. Destacando aqui novamente, é que o fato do príncipe ele deve ser imprevisível, extracontratual e extraordinário a ponto, olha só, a ponto de exigir o reequilíbrio econômico, financeiro ou impedir a execução do contrato, tá? Então, para esse aumento de tributo, por exemplo, ele fundamentar, corta aqui para mim, para ele fundamentar uma revisão ou mesmo a rescisão do contrato, deve ser comprovado que esse aumento ele irá tornar impossível a execução do contrato naquelas condições inicialmente firmadas. Ok? Voltar para a tela. Falar agora sobre o fato da administração. O fato da administração são aqueles atos ou omissões da administração que incidem diretamente sobre o contrato, tá? Então, olha só, atos ou omissões da administração que incidem diretamente sobre o contrato. Nesse caso aqui, fato da administração, o poder público ele atua como parte contratual, tá? O poder público ele atua como parte contratual. Corta aqui para mim. Então, diferente lá do fato do príncipe, que era um ato geral que afetava toda a sociedade, mas que indiretamente ele onerou o contrato, esse é o fato do príncipe. No fato da administração, ao contrário, não. É um ato da administração atuando como parte contratual e que ela possui certas prerrogativas, né, decorrente do princípio da supremacia do interesse público, e a administração ela pode adotar determinado ato que irá onerar excessivamente aquele contrato e irá quebrar aquele equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, tá? Então isso é o fato da administração. Voltar para a tela. Então, temos aqui alguns exemplos de fato da administração. A falta de pagamento, no caso aqui o atraso superior a 90 dias. Por que superior a 90 dias? Lembrando que uma das cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, corta aqui para mim, é a possibilidade de a administração ficar sem pagar por até 90 dias, tá? Até 90 dias o contratado ele é obrigado a suportar essa falta de pagamento. Mas passou dos 90 dias, aí não, aí já caracteriza um fato da administração passível então de ser invocada a teoria da imprevisão para reajustar ou rescindir o contrato, ok? Voltar para a tela. Outro exemplo é a não liberação da área, local ou objeto para execução do contrato. Então, imagine aqui um contrato de obra pública, que essa obra vai ser executada numa área, um terreno da administração. A administração contrata a empresa para executar a obra, mas não libera o local para a empresa trabalhar, tá? Então aí fica impossível mesmo de executar a obra. A empresa pode caracterizar isso como um fato da administração e invocar também a teoria da imprevisão para reajustar ou rescindir o contrato. Vou botar para a tela. Outro exemplo é a suspensão do contrato por mais de 120 dias, tá? A administração, ela suspende o contrato. Então, corta aqui para mim, imagine lá um contrato de fornecimento de merenda escolar, por exemplo. A administração, ela está sem dinheiro e ela suspende o contrato. Se essa suspensão for por mais de 120 dias, a empresa contratada poderá aí invocar a teoria da imprevisão, ok? Vou voltar para a tela. E o outro exemplo é a supressão de valores contratuais além do limite de 25%. Lembrando também que a supressão até 25%, ela também é uma cláusula exorbitante, o contratado é obrigado a suportar. Mas se a supressão de valores for além desse limite, aí não, aí caracteriza o fato da administração. Presta atenção aqui, pessoal, que todos esses exemplos são atos da administração que incidem diretamente sobre o contrato, tá? Isso que é o que caracteriza o fato da administração.
A outra área extraordinária é o caso fortuito e força maior. O que é isso? São aqueles eventos imprevisíveis e inevitáveis que impedem ou oneram a execução do contrato. O que a doutrina ensina? Que força maior seria eventos humanos, exemplos aqui, greves, tá? Imagina lá uma greve, todos os funcionários da empresa pararam de trabalhar, ela não consegue executar o contrato. Isso seria um evento humano caracterizado como força maior. Já o caso fortuito, ele seria um evento da natureza, por exemplo, enchentes e furacões, tá? Que também impedem ou oneram a execução do contrato. Conta aqui para mim. Lembrando novamente, que esses exemplos, no caso aqui, eles são eventos externos ao contrato, né? Então estão dentro daquela chamada área econômica, são eventos externos ao contrato, eles são imprevisíveis e inevitáveis e impedem ou oneram a execução do contrato, tá? Nós temos essa classificação de força maior, que é um evento humano, e caso fortuito é um evento da natureza. Essa é uma classificação do autor Eli Lopes Meireles, mas não é uma classificação pacífica, tá? Outros autores entendem exatamente o contrário, tá? Que caso fortuito é evento humano e força maior é evento da natureza, tá? Então isso não é pacífico. Eu acho que na prova a banca não vai chegar nesse nível de detalhe. O que você deve saber é o quê? Que caso fortuito e força maior pode sim configurar uma área extraordinária, desde que ela onera ou impeça a execução do contrato, ok? Voltar para a tela. Por fim, vamos falar daqui das chamadas interferências imprevistas. O que é isso? São aqueles fatos imprevistos, pré-existentes, que oneram, olha só, eles oneram, mas não impedem a execução do contrato. Tá? Olha, o que caracteriza aqui a interferência imprevista é que o fato ele é pré-existente ao contrato. Corta aqui para mim. Então imagine lá, a administração ela vai fazer uma obra, vai construir um edifício, ela precisa fazer algumas escavações e lá no projeto da obra foi feita a sondagem do terreno e se imaginou que ali era um terreno arenoso, tá? De fácil penetração. Mas depois, quando já estava na execução do contrato, verificou-se que não, aquele terreno não era tão fácil assim, é um terreno rochoso. Ou seja, esse terreno rochoso, ele já existia antes do contrato, porém ele não foi previsto. Lá no projeto não foi prevista a existência desse tipo de terreno. Então isso caracteriza uma interferência imprevista. Por quê? Porque quando você verifica lá que o terreno é rochoso, você vai ter que, eventualmente, mudar a sua técnica de construção, ou seja, a empresa ela vai incorrer em custos que não estavam previstos anteriormente. Agora, o detalhe é o quê? É que essa interferência imprevista, ela irá onerar o contrato, mas não irá impedir a execução do contrato, tá? Então, um terreno rochoso, beleza? Terreno rochoso, ele vai onerar, porque vai ser mais difícil de fazer a fundação do prédio, mas não irá impedir a execução. Então, a interferência imprevista, ao contrário das demais situações, ela não leva à rescisão do contrato. Por quê? Porque ela não impede a execução do contrato. Ela só pode levar à revisão, à alteração do contrato, ok? Então ela é diferente lá do caso fortuito, da força maior, do fato do príncipe e do fato da administração. Outra diferença também é o quê? É a questão da pré-existência. Como eu falei, o exemplo aí do terreno rochoso, ele já existia, então ele é pré-existente ao contrato. Nas outras situações que vimos, o fato do príncipe, então a lei que aumentou o tributo, ela ocorreu depois que o contrato foi assinado. O fato da administração também, o atraso superior a 90 dias, ocorreu depois que o contrato foi assinado, ou seja, não são situações pré-existentes. Nas demais situações, elas ocorrem depois que o contrato foi assinado, ou seja, durante a execução do ajuste. Já aqui não, nas interferências imprevistas, elas são pré-existentes, mas elas não foram previstas, ok? Voltar para a tela.
Então, detalhe aí, tá? Interferências imprevistas, elas oneram, mas não impedem a execução. Então, por isso, ela acarreta a revisão da equação econômica financeira por acordo entre as partes, tá? Elas não impedem o prosseguimento do contrato, apenas o tornam mais oneroso, razão pela qual ela acarretará a necessidade de revisão da equação financeira. Então, aqui alguns exemplos, eu já falei, identificação durante a execução de circunstâncias não previstas no projeto da obra. Lembra lá do terreno, o tipo de terreno, que o projeto previu uma coisa, quando foi ver, na realidade era outra, ok? É isso, pessoal, é isso que eu tinha para passar a respeito da teoria da imprevisão. Espero que tenham gostado. Vejo vocês aí no próximo vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Um abraço e bons estudos.